Foi o tilintar de uma xícara de porcelana batendo no pires que me deteve no corredor escuro daquela tarde de terça-feira. Não foi o riso. O riso eu já conhecia, gordo e fácil, das amigas da minha nora se acomodando na minha sala como gatas numa almofada que não era delas. Foi o tilintar, e logo depois a frase, dita em voz alta, sem o menor cuidado de que eu pudesse estar a 3 passos de distância. Ai, por favor, essa velha ainda acha que manda em alguma coisa aqui dentro, mas já falta pouco. Eu morava em Barranco, um bairro antigo e boêmio de Lima, no Peru, a poucas quadras da Ponte dos Suspiros, onde o mar entra pela cidade num cheiro de sal que nunca sai das paredes. Tinha acabado de passar dos 65 anos e fazia tempo que eu já não me reconhecia naquela casa. Andava pelos cantos, falava baixo, pedia licença para entrar nos cômodos que um dia foram meus e ali, parada naquele corredor de ladrilhos antigos, ouvindo minha nora me chamar de velha que já falta pouco, uma parte de mim quis dar meia volta e voltar para o quarto dos fundos, como sempre fazia. Foi o que ela esperava que eu fizesse. Não foi o que eu fiz. Não chorei. Ajeitei a gola da minha blusa, dei 2 passos para dentro da luz da sala e olhei para elas em silêncio. O silêncio que tomou conta do ambiente foi imediato. As 3 amigas de Lorena, a minha nora, baixaram as xícaras quase ao mesmo tempo, num tinido nervoso. Lorena empalideceu, mas o orgulho não a deixou abaixar os olhos. Usava um vestido de seda que o meu filho Matel ainda estava pagando em prestações, e a postura dela era a de dona absoluta do lugar. Um lugar que, ironia das ironias, me pertencia até o último tijolo. Boa tarde, senhoras, eu disse, com a voz tão calma quanto o vento que subia da praia. Com licença, só vim pegar um copo de água. Caminhei até a cozinha sem apressar o passo. Sentia o olhar das 4 mulheres cravado nas minhas costas, mas mantive a coluna reta. As minhas mãos, aquelas mesmas mãos que receberam mais de 300 crianças neste mundo, não tremeram. No bolso da minha saia tricotada, os meus dedos roçaram a superfície fria do meu velho relógio de bolso de prata. Era o relógio que o meu falecido marido, Antônio, tinha me dado no nosso primeiro aniversário de casamento. O mesmo relógio com o qual, durante décadas, eu medi os minutos entre as contrações das mães que ajudei a parir. Agora o tic-tac dele parecia medir uma coisa muito diferente. O tempo que restava a Lorena debaixo do meu teto. Enquanto enchia o copo na torneira, escutei os sussurros apressados na sala. As amigas se despediam às pressas, inventando desculpas sobre o trânsito na Avenida Grau e compromissos de última hora. Lorena fechou a porta da frente com uma batida seca que ressoou pela casa inteira, de tetos altos e janelões antigos. Escutei os passos pesados dela voltando para a cozinha. Você não precisava entrar daquele jeito, Victoria, ela disse, de braços cruzados, encostada no batente da porta. Me fez passar uma vergonha terrível na frente das minhas convidadas. Tomei um gole de água, lento, pausado. Olhei para ela. Esta é a minha casa, Lorena, respondi, sem levantar o tom. E, até onde eu me lembro, o corredor é de passagem livre. A sua casa, ela suspirou, revirando os olhos com aquela superioridade que tinha cultivado desde que Mateo a trouxe para morar aqui, 5 anos atrás. Pelo amor de Deus, Victoria, o Mateo paga a luz, a água, o telefone. Se não fosse por nós, esse casarão velho já tinha caído na sua cabeça. Já está na hora de você aceitar que as coisas mudaram. Devia agradecer que a gente te deixou o quarto dos fundos e não te mandou para um asilo, como fazem as outras famílias. O quarto dos fundos. Deixa eu te contar como tudo começou. Porque essa parte importa. 5 anos antes, quando o negócio de importações do Mateo faliu, eles chegaram à minha porta com malas e lágrimas nos olhos. Eu morava sozinha desde que Antônio tinha falecido. A minha outra filha, Lucia, tinha se mudado para Arequipa por causa do trabalho dela como engenheira e tinha formado a própria família por lá. O Mateo era o meu caçula, e ver aquele menino quebrado partiu o meu coração. Abri as portas do meu lar com a promessa de que seria só por uns meses, até eles se estabilizarem. No primeiro ano, ocuparam o quarto de hóspedes. No segundo, quando Lorena engravidou e depois perdeu o bebê de forma natural, uma dor que eu tentei consolar com todo o meu conhecimento e a minha empatia de quem passou a vida ao lado de mães,
Eles me pediram para trocar de quarto, que eu fosse para o dos fundos e eles ficassem com o principal, o meu, porque era mais quente e maior. Cedi por amor, cedi por compaixão. No terceiro ano, Lorena começou a trocar os móveis. As minhas poltronas de mogno desapareceram num fim de semana em que eu fui visitar a Lucia em Arequipa, substituídas por móveis minimalistas de cores frias. Estavam cheias de traça, Victoria. A gente te fez um favor, foi a única explicação que recebi. No quarto ano, eu já estava de vez relegada ao quarto dos fundos, o antigo cômodo de empregada que dava para o quintal da lavanderia. Os meus livros, as minhas lembranças, as minhas ferramentas de parteira, tudo terminou em caixas empilhadas num canto. E o Mateu, o meu filho, o meu sangue, simplesmente abaixava a cabeça, olhava para o celular e dizia: Mãe, não briga com a Lorena, por favor. Você sabe como ela fica com o estresse. Mas o que Lorena não sabia, o que nem o meu próprio filho sabia, era que eu nunca fui a velha indefesa e sustentada que eles achavam que eu era. Não se preocupe, Lorena, eu disse, deixando o copo vazio sobre o granito da cozinha, uma bancada que ela tinha mandado instalar a crédito havia 6 meses. Não pretendo ser um peso para vocês. Passei do lado dela, roçando o meu ombro no dela, e caminhei pelo corredor comprido de ladrilhos republicanos que ela tanto odiava e que eu tanto amava. Entrei no meu quarto, o dos fundos, fechei a porta sem fazer barulho e me sentei na beirada da minha cama de solteiro. O ar cheirava a umidade e a jasmim, que entrava pela janelinha. Tirei o relógio de prata do bolso e abri. O cristal estava um pouco riscado, mas os ponteiros seguiam marcando o tempo com precisão absoluta. Essa velha ainda acha que manda em alguma coisa. A frase repetia na minha cabeça, e notem bem, não como um dardo envenenado, mas como um interruptor. Eu tinha passado os últimos 5 anos me fazendo pequena para que eles pudessem se sentir grandes. Tinha calado para manter a paz, acreditando que o amor de mãe significava aguentar a falta de respeito. Como eu estava enganada. O amor não é se deixar pisar. O amor também é ensinar limites. Naquela noite, não saí para jantar. Escutei quando o Mateu chegou do trabalho, perto das 8. Escutei o choro fingido da Lorena na sala, reclamando do quanto eu a maltratava, do quanto ela tinha se sentido envergonhada na frente das amigas do clube. Mateu, eu não aguento mais, ela dizia, com uma voz aguda que atravessava as paredes. A sua mãe me odeia. Fica andando pela casa que nem um fantasma, só para assustar as minhas visitas. A gente tem que fazer alguma coisa com esta casa. Tem que reformar tudo, botar abaixo e fazer apartamentos, sei lá. Mas ela não pode continuar nos controlando assim. Eu me aproximei da porta, colando o ouvido na madeira velha. Esperava, com uma última esperança no coração, que o meu filho me defendesse. Que lembrasse de quem ensinou ele a andar por estes mesmos ladrilhos, de quem cuidou dele nas febres altas de criança. Lorena, meu amor, se acalma, respondeu o Mateu, num tom cansado e derrotado. Eu já falei com o arquiteto. Amanhã ele vem tirar as medidas para ampliar a sala e derrubar o quarto dos fundos. Para minha mãe a gente diz que é manutenção. Depois eu acho um lugar bonito para ela, uma casa de repouso particular. Eu te prometo. Só me dá um tempo para conseguir um empréstimo. Os bancos estão me sufocando. Um balde de água gelada caiu sobre as minhas costas. Não era só a Lorena. O meu próprio filho estava planejando me tirar de casa com mentira. Iam derrubar o meu quarto. Iam me trancar num asilo para ficar com o terreno, um dos maiores que ainda restavam naquela zona de barranco, a poucas quadras da Ponte dos Suspiros, avaliado numa fortuna que eles nem sequer eram capazes de calcular. Afastei-me da porta. Os meus joelhos ameaçaram ceder, mas me obriguei a ficar firme. Respirei fundo, enchendo os pulmões com o ar salgado que se infiltrava pelas frestas. Não, Mateu, sussurrei para mim mesma no escuro. Você não vai ficar com a minha vida. Caminhei até o canto onde estavam as minhas caixas empilhadas. Movi as 2 primeiras com cuidado, para não fazer barulho. Por baixo de tudo, coberto por uma manta de lã andina que eu tinha tecido 20 anos atrás, havia um baú de madeira de cedro fechado com um cadeado de bronze.
Procurei a chavinha no fundo da minha bolsa de moedas e abri. Lá dentro estavam as lembranças de uma vida inteira. O primeiro sapatinho da Lucia, os cadernos de escola do Matel, fotografias do Antônio. Mas por baixo daquela camada de saudade havia um envelope pardo, grosso, lacrado com fita adesiva. Peguei-o entre as mãos. Apesar dos anos, o papel pesava, carregado de verdades. Matel e Lorena viviam convencidos de que eu dependia de uma pensão mínima do Estado. Achavam que a casa, por estar com os carnês do município no nome do Matel, desde aquele favor que eu pedi a ele anos atrás, quando adoeci dos rins, praticamente lhes pertencia por algum direito de posse ou alguma invenção legal que a Lorena tinha lido na internet. O que eles ignoravam era o meu passado completo. Vou te explicar uma coisa sobre o trabalho que eu fazia, porque muita gente imagina a parteira só como a senhora do interior que ajuda no parto em casa. No Peru, e em muito lugar do mundo, a parteira era a figura central da vida de uma comunidade inteira. Eu não fui só a parteira do bairro operário. Durante os meus melhores anos, entre as décadas de 80 e 90, fui a parteira exclusiva das famílias mais ricas de Miraflores e San Isidro, os bairros nobres de Lima. Senhoras da alta sociedade que preferiam dar à luz na intimidade das próprias mansões, longe dos hospitais, e que me pagavam quantias enormes pela minha destreza, pelo meu silêncio e pela minha discrição. Todo aquele dinheiro, eu e o Antônio investimos. Nunca vivemos no luxo, porque o nosso maior luxo era a paz. Abri o envelope. À luz da pequena luminária de cabeceira, tirei o título de propriedade original, registrado em cartório no meu nome como única dona e viúva, sem qualquer adiantamento de herança, sem partilha. Tudo era meu. E atrás do título havia uma caderneta bancária azul de uma caixa de poupança municipal acompanhada de um documento de cartório, uma conta a prazo fixo que eu não tinha tocado em 10 anos. Os juros tinham se acumulado em silêncio, igual à minha indignação. Olhei o relógio de prata. Eram 11 da noite. O tempo das lágrimas tinha acabado. Agora começava o meu turno. Na manhã seguinte, levantei antes de o sol aparecer por cima das falésias. A casa estava num silêncio profundo, quebrado só pelos roncos suaves do Mateu, no quarto que antes era meu e do meu marido. Vesti o meu melhor conjunto, uma saia cinza grafite impecável, uma blusa branca engomada e um casaco de linho da mesma cor da fumaça. Penteei o cabelo branco num coque perfeito, sem deixar um único fio solto. Antes de sair do meu quarto, guardei o título de propriedade e a caderneta azul na minha bolsa de couro preto, a mesma que eu usava para carregar os meus instrumentos. Também deslizei o relógio de prata para o bolso. Não ia deixar nada de valor naquela casa, não com um arquiteto fuçando debaixo do meu nariz. Caminhei pelo corredor na ponta dos pés. Ao passar pela cozinha, vi a louça suja do jantar empilhada na pia, as taças de vinho manchadas e uma caixa de pizza vazia. Era o costume deles. Deixavam tudo sujo esperando que eu, no meu papel imposto de mãe servil, limpasse de manhã. Dessa vez, passei reto. Abri a porta da frente com cuidado e saí para a rua. O ar frio e úmido de barranco bateu no meu rosto, despertando cada um dos meus sentidos. Aqui vale uma pausa rápida, porque o público de cá talvez imagine Lima como uma cidade quente, de praia ensolarada. Não é. Lima é uma cidade de litoral envolta numa neblina cinzenta quase o ano inteiro, que os limenhos chamam de a panza de burro, a barriga de burro, de tão cinza que fica o céu. No inverno, entre junho e agosto, a umidade entra nos ossos e não há sol que console. Era inverno quando tudo isso aconteceu e o frio combinava com a casa que eu estava deixando para trás. Caminhei umas 2 quadras até a Avenida San Martín. Os lampiões coloniais ainda estavam acesos e o som das gaivotas anunciava a proximidade do mar. Fazia anos que eu não saía tão cedo, sozinha, por minha conta. Sentia-me estranhamente leve, como se tivesse soltado um saco de pedras que vinha carregando sem perceber. Peguei um táxi na avenida em direção ao centro financeiro de San Isidro. "Por favor, moço", eu disse ao motorista, um rapaz que me olhou pelo retrovisor com gentileza. Enquanto o carro avançava pela via expressa, observei a cidade despertar. Carros velozes, gente correndo para o trabalho.
Eu, aos 65 anos, não corria para o trabalho, corria para a minha própria liberdade. Eram 8h30, quando desci na frente do edifício de vidro do banco. Fui a primeira a entrar quando abriram as portas. Aproximei-me da plataforma de atendimento. A moça, uma jovem de unhas compridas e perfeitamente pintadas, me olhou com aquela mistura de condescendência e pressa com que costumam olhar as pessoas mais velhas. Bom dia, senhora. Veio receber a aposentadoria? Os caixas para isso ficam lá no fundo, ela disse, apontando com a caneta. Bom dia, moça. Não vim por causa de aposentadoria, respondi, tirando o meu documento de identidade e a velha caderneta azul da bolsa e pondo sobre a mesa de vidro dela. Vim atualizar esta conta e pedir um extrato detalhado e um certificado de saldo. A jovem pegou a caderneta com desgosto, olhou e depois olhou para a tela do computador. Digitou o número do meu documento. De repente, escutei que ela parou de digitar. O silêncio se prolongou. Os olhos dela se arregalaram um pouco mais e a postura, antes relaxada e entediada, se endireitou na hora. Ela engoliu em seco. Senhora Victoria, desculpe, esta conta é antiga. O sistema indica que o saldo ficou capitalizando em aplicação contínua durante mais de uma década. A moça baixou a voz, olhando para os lados como se temesse que alguém mais escutasse. A senhora quer que eu imprima o saldo atual? São vários milhões de soles. Por favor, moça. E também preciso que me encaminhe para um gerente de contas de alta renda. Quero diversificar os fundos hoje mesmo, mas manter a liquidez total. A jovem assentiu repetidas vezes, quase tropeçando nas próprias palavras ao me pedir que eu me sentasse num sofá de couro mais confortável enquanto ela chamava o gerente da agência. Sentei-me e sorri. Reparem nisto. O dinheiro nunca tinha sido o meu objetivo na vida, mas naquele momento ele representava o poder de que eu precisava. Matteo e Lorena achavam que eu dependia das migalhas que caíam da mesa deles, quando eu era a dona da mesa inteira e do terreno sobre o qual ela estava construída. Enquanto esperava o gerente imprimir os meus documentos, o meu celular, um modelo antigo que a Lucia tinha me dado, vibrou dentro da bolsa. Tirei. Era uma mensagem do Matteo. Mãe, cadê você? A Lorena acordou e não tem pão nem água fervida para o café. Avisa se saiu, pra gente não se preocupar. Li a mensagem 2 vezes. Ele não perguntava como eu estava, nem se eu tinha amanhecido bem. Perguntava pelo pão e pela água quente dele. Senti uma pontada no peito, mas reprimi. Peguei o telefone, travei a tela e guardei de novo na bolsa, sem responder. Não haveria mais cafés da manhã servidos. Meia hora depois, saí do banco com um envelope lacrado que continha a minha liberdade financeira atualizada e certificada. A segunda parada era igualmente importante. Caminhei umas quadras até um edifício de escritórios mais antigo e senhorial. Entrei e peguei o elevador até o 4º andar. A placa de bronze na porta dizia: Escritório Jurídico Benítez e Associados. Empurrei a porta de vidro. A recepcionista me fez entrar na hora ao escutar o meu nome. O Dr. Ernesto Benítez me esperava de pé na sala dele, cercado de estantes cheias de livros de direito e pastas empilhadas. Era um homem da minha idade, de terno impecável e cabelo grisalho. Ao me ver, o rosto severo se suavizou e ele abriu os braços. Victoria, minha querida Victoria, exclamou, me dando um abraço respeitoso. Que alegria te ver. Embora, conhecendo você, se veio até aqui sem avisar, o assunto deve ser sério. E Ernesto, eu disse, sentando-me na frente da ampla mesa de mogno dele. Ernesto e eu nos conhecíamos havia quase 40 anos. Eu tinha trazido ao mundo os 3 filhos dele e os 2 netos mais velhos. Ele, em troca, tinha me ajudado a redigir o meu testamento e a organizar os papéis da casa quando Antônio faleceu. Era um homem justo, implacável nos tribunais e leal à própria palavra. Me conta, o que está acontecendo? Ele perguntou, sentando-se e entrelaçando os dedos sobre a mesa. Abri a bolsa e tirei o título de propriedade original, pondo sobre a mesa. Preciso que a gente comece um processo de despejo, Ernesto. Imediato. E quero redigir uma revogação
em cartório de qualquer poder implícito que o Mateu ache que tem sobre o pagamento dos impostos da casa de Barranco. Ernesto ajeitou os óculos de leitura. Surpreso, olhou o documento e depois olhou para mim, estudando os meus olhos. Despejar o Mateu? Victoria, o seu filho mora aí com você há anos. O que aconteceu? Fizeram alguma coisa com você? A voz dele adquiriu um tom protetor, quase paternal. Não me bateram, se é o que você está perguntando. Respondi, mantendo a voz firme. Mas foram me apagando da minha própria casa, Ernesto. Tiraram o meu quarto, os meus móveis, o meu espaço e, acima de tudo, a minha dignidade. Ontem eu descobri que eles planejam derrubar o meu quarto para ampliar a sala e me mandar para um asilo para ficar com tudo. O Mateu já trouxe um arquiteto. Acham que a casa pertence a eles, que eu não tenho para onde ir. Ernesto apertou o maxilar. Como advogado de família, tinha visto casos parecidos milhares de vezes, mas a proximidade tornava aquilo pessoal. O cinismo de alguns filhos não tem limite. Murmurou, pegando um bloco de notas. Victoria, você é a proprietária registral e absoluta. Não há nenhum coproprietário. O Mateu é seu filho, mas legalmente, neste momento, ele e a esposa são ocupantes precários. Não têm contrato de locação, não pagam aluguel. A gente pode mandar uma carta de cartório hoje mesmo exigindo a restituição do imóvel num prazo de 15 dias. Quero que seja contundente, Ernesto. Não quero brechas por onde a Lorena possa inventar que tem direito de ficar por ter pago uns carnês de luz. Fique tranquila, sorriu Ernesto, com uma frieza profissional que me deu uma enorme paz. Deixa eu te explicar como funciona a posse aqui no Peru, porque é um ponto importante. O pagamento de contas de serviço, luz, água, telefone, não dá direito de propriedade nenhum. Existem decisões da nossa Corte Suprema deixando isso muito claro. Pagar a conta de luz comprova que a pessoa morava ali, mas não cria título de posse legítima. O artigo 911 do nosso Código Civil define o ocupante precário como aquele que ocupa sem título, ou cujo título acabou. É exatamente o caso deles. E as benfeitorias? Perguntei. A Lorena vai gritar que pagou aquela bancada de granito. No caso de ocupantes precários, se não houve autorização escrita da proprietária, as benfeitorias ficam em benefício do imóvel, sem direito a reembolso. Eles vão sair com o que trouxeram. As malas. Ele fez uma pausa. Traduzindo para a nossa realidade, no Brasil, a lógica é parecida. Quem ocupa sem contrato e sem justo título também pode ser retirado. E benfeitoria de quem está de má fé não dá direito à indenização. Cada país tem o seu caminho. Mas o princípio de proteger o dono de quem se aproveita é o mesmo dos dois lados. Assenti. Senti que o ar voltava aos meus pulmões. Quanto tempo vai levar, Ernesto? Na vida real, não no papel. Eu sei como é a justiça no nosso país, se eles decidirem se entrincheirar e brigar. Um processo de despejo por ocupação precária pode levar de 2 a 3 anos, se eles resistirem, ele explicou, me olhando com seriedade. Mas a gente tem uma vantagem. Você me disse que o Mateu tem dívidas no banco, que está sufocado. Tem, sim. Eu ouvi ontem à noite. Perfeito. A carta de cartório que a gente vai mandar será um aviso de pré-ação. Se um processo de despejo é averbado nos registros públicos como ônus sobre a propriedade e envolve o Mateu, o histórico de crédito dele vai para o chão de vez. Nenhum banco dá o empréstimo que ele procura para a reforma. Aliás, Victoria, eu já puxei uma consulta informal. O banco fez uma checagem no registro da sua casa há poucos dias. O seu filho pediu 100 mil soles, oferecendo o imóvel como garantia. Ele só não contava que a dona da garantia era você, e não ele. Se ele for inteligente, vai negociar a saída antes de chegar aos tribunais. E se a esposa é quem pressiona pelas aparências, um escândalo legal público é a última coisa que ela vai querer no círculo social dela. Atacar o orgulho e o bolso, murmurei, entendendo a estratégia. Exatamente. Eu redijo a carta. Mando por mensageiro de cartório amanhã de manhã cedo. Mas, Victoria, você precisa saber de uma coisa. Assim que essa carta chegar nas mãos deles, a convivência debaixo desse teto vira um inferno. Você tem certeza de que quer estar lá quando a bomba explodir? Toquei o relógio de prata no bolso.
Senti o cristal e o metal frio. Não, Ernesto, não vou ficar para ver, respondi com firmeza. Eu tenho tudo planejado. Dei a ele algumas instruções finais. Deixei uma quantia em dinheiro para cobrir todos os custos de cartório e taxas, e me despedi. Eram quase 2 da tarde quando voltei a barranco. O céu tinha aberto um pouco, deixando ver um sol pálido que aquecia de leve as paredes velhas do bairro. Antes de chegar em casa, parei numa cabine telefônica e liguei para a Lucia, em Arequipa. Mãezinha, atendeu a minha filha no segundo toque, com aquela voz alegre e cantada que ela herdou do pai. Que milagre você ligar a essa hora! Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem, minha menina, eu disse, sorrindo de verdade pela primeira vez em semanas. Lucia, lembra que faz tempo você me convidou para passar uma temporada com você e as crianças aí em Arequipa? Claro que lembro, mãe. O quarto de visitas está aqui te esperando. Mas você nunca quer largar o seu barranco querido, pois mudei de ideia. Que tal eu voar para aí depois de amanhã? Preciso mudar de ares por umas semanas. Mãe, seria lindo. Eu mesma compro a passagem agora. O que o Mateu disse? Ele vai te levar no aeroporto? Do Mateu eu cuido, filha. Você só compra a passagem. Te vejo logo. Desliguei. E fiquei um instante ali, com a mão ainda no telefone da cabine, remoendo uma coisa. Quando eu falei o nome do Mateu, tinha sentido a Lucia endurecer do outro lado da linha. Um silêncio curto, seco, antes de ela mudar de assunto depressa demais. A minha filha sempre foi a mais doce dos dois, nunca guardou mágoa de ninguém. Aquele aperto na voz dela não combinava. Pensei que fosse só o cansaço do trabalho. Levei meses para entender o que aquele silêncio escondia e o que a minha própria filha vinha guardando de mim sozinha. Mas isso é parte do fim desta história, e eu ainda estava no começo dela. Deixa eu te explicar uma coisa sobre o Peru, porque muda o peso dessa viagem. Lima e Arequipa estão separadas por mais de 1000 quilômetros de deserto e montanha. Arequipa é a cidade branca, construída no sopé de um vulcão, num planalto alto e seco, onde o céu é de um azul que dói nos olhos, o oposto exato da neblina cinzenta de Lima. Voando é 1 hora e pouco. Por terra, são quase 15 horas de estrada. Eu estava prestes a trocar a barriga de burro pela cidade branca. E não era só de cidade que eu ia mudar. O tabuleiro estava montado. As minhas peças estavam em movimento. Caminhei as 2 quadras que faltavam até a minha casa. Ao abrir a porta da frente, escutei vozes estranhas na sala. Fechei sem fazer barulho e fiquei no vestíbulo, escondida pelo grande espelho de moldura dourada. No meio da minha sala, Lorena, Mateu e um homem que eu não conhecia, de calça jeans e camisa quadriculada, seguravam umas plantas impressas. O homem tinha uma trena esticada ao longo da parede que ligava a sala ao corredor do meu quarto. Sim, dona Lorena, dizia o homem, anotando algo numa prancheta. Se a gente derruba esta parede de sustentação, vai ter que pôr uma viga de aço, mas abriria o espaço todo. O quarto dos fundos desapareceria por completo, e vocês teriam uma sala de conceito aberto, ideal para recepções. Exatamente o que eu quero, arquiteto, respondeu Lorena, com os olhos brilhando de cobiça, mexendo as mãos no ar como se já estivesse vendo a obra pronta. E aquela parte de trás, onde fica o quintal de serviço, a gente fecha e faz um terraço para os meus eventos. Acho excelente, disse o arquiteto. Só tem um detalhe, Sr. Mateu. Eu preciso das plantas estruturais originais e do alvará de construção aprovado pela prefeitura. Como é uma casa antiga em zona monumental, os trâmites demoram. O imóvel está no seu nome, não está? Mateu titubeou, engoliu em seco e olhou de esguelha para o corredor. É, os papéis dos impostos estão no meu nome. Sim, tudo eu que cuido. Dos registros é a minha mãe que cuida, mas ela já está velha. Não vai ser problema. Eu assino as autorizações como procurador. Um riso amargo quis escapar da minha garganta, mas eu engoli. Procurador. O ingênuo achava que ter a conta de água no nome dele lhe dava poder sobre a escritura pública. Olha a confiança de quem nunca leu o próprio título de posse. Avancei para a sala, fazendo ressoar os saltos dos meus sapatos sobre os ladrilhos. Os 3 se viraram para mim com sobressalto. Mãe! Exclamou Mateu,
dando um passo atrás como um menino pego roubando geleia. Cadê você estava? A gente te ligou de manhã. Fui caminhar, Matel. O médico me recomendou fazer exercício, menti, olhando fixamente para o arquiteto, que me cumprimentou com uma inclinação de cabeça. Lorena cruzou os braços e me mediu de cima a baixo. Pois que bom que você caminha, Victoria, porque a gente está ocupado aqui. O arquiteto está fazendo umas medições para um concerto de tubulação na sala. Concerto de tubulação. Cá entre nós. Eu já tinha visto muita desculpa esfarrapada na vida, mas chamar a demolição de um quarto inteiro de concerto de cano foi de uma criatividade que quase mereceu aplauso. Concerto de tubulação derrubando paredes de sustentação? Perguntei, erguendo uma sobrancelha. É a primeira vez que escuto uma técnica de encanamento tão agressiva. O arquiteto ficou vermelho e olhou para o Matel, confuso. Lorena enrijeceu o maxilar. É uma manutenção profunda, mãe. Não se preocupe, interveio Matel, suando frio. Você não entende dessas coisas modernas. Vai para o seu quarto, descansa. A gente cuida de tudo. Olhei para os dois. Vi o medo nos olhos do meu filho. O medo de ser descoberto, misturado com a arrogância covarde de quem acha que tem o controle. Vi a Lorena, altiva, desesperada por se apossar de um status que não lhe pertencia. Vocês têm razão, eu disse, com voz serena e um pequeno sorriso nos lábios. Eu já estou velha para entender de construções modernas, mas entendo perfeitamente de espaços e de tempos. Enfiei a mão no bolso e tirei o meu relógio de prata. Abri. O tic-tac ressoou no breve silêncio da sala. Arquiteto, um conselho. Dirigi-me ao homem, ignorando o meu filho e a minha nora. Não perca tempo fazendo orçamentos para esta casa. As plantas originais não estão disponíveis. E eu lhe garanto que nas próximas 2 semanas, o projeto desta família vai mudar radicalmente. O homem franziu a testa, completamente perdido. O que você está dizendo, Victoria? Sibilou Lorena, se aproximando com ar ameaçador. Para de falar besteira e de assustar o contratado. Estou dizendo que vou para o meu quarto descansar, respondi, guardando o relógio e dando as costas a eles. Tenham uma boa tarde. Caminhei pelo corredor escutando os murmúrios furiosos da Lorena e as desculpas envergonhadas do Mateu para o arquiteto. Entrei no meu quarto, fechei a porta e me sentei na frente das minhas caixas empilhadas. Tirei a mala média que guardava debaixo da cama e comecei a arrumar a minha roupa. Blusas, saias, sapatos confortáveis. Empacotei os meus livros mais queridos e o baú de madeira de cedro. Amanhã, a carta de cartório chegaria nesta mesma porta. E no dia seguinte, eu estaria no avião para Arequipa, longe dos gritos deles, longe do veneno. Deixaria a bomba explodir nas mãos deles. E quando a fumaça baixasse, eles se dariam conta de que a velha que não mandava em nada tinha decidido mandar numa única coisa, no ponto final desta história. Mas o que eu ainda não sabia, enquanto fechava o zíper da minha mala, era que a humilhação que eles tinham planejado para mim no dia seguinte ia acelerar os meus planos de um jeito que nem o próprio Dr. Ernesto teria conseguido prever. Às 7 da manhã do dia seguinte, o som de uma buzina insistente na frente da porta me obrigou a abrir os olhos. A luz do amanhecer mal começava a aquecer as paredes frias de barranco. Sentei-me na beira da cama, ajeitando o roupão sobre os ombros, e apurei o ouvido. Não era o caminhão do lixo nem o padeiro. Eram vozes agudas, risos exagerados e o inconfundível chiado de rodinhas de mala batendo no chão de cimento da entrada. Aproximei-me da janela que dava para o jardim da frente e afastei um pouco a cortina. Ali, na frente do meu portão de ferro forjado, estava estacionado um táxi de onde desciam 2 mulheres. Reconheci na hora a Consuelo, a mãe da Lorena, uma mulher que sempre me olhou por cima do ombro porque o falecido marido dela tinha sido um pequeno comerciante com ares de grandeza. Ao lado dela, a Valéria, a irmã mais nova da Lorena, puxando 2 malas enormes de um vermelho berrante. Matel saiu correndo de pijama para recebê-las, pegando as malas com um sorriso servil que ele nunca teve para mim. Lorena apareceu atrás dele, radiante, abraçando a mãe com uma efusividade que me revirou o estômago. Mãezinha, enfim chegaram, exclamou a minha nora, ecoando pela rua inteira. Entrem,
Entrem, esta casa é de vocês. Deixei a cortina cair. O meu peito se contraiu por uma fração de segundo, mas logo a minha respiração voltou ao ritmo pausado. Era essa a humilhação que eles tinham preparado. Não bastava planejar a destruição do meu quarto. Tinham trazido a própria família para invadir o espaço antes da hora, para me empurrar para o canto mais escuro da casa, ou pior, para me obrigar a sair pelo meu próprio pé, sem aguentar a pressão. Fui ao banheiro, lavei o rosto com água gelada e me olhei no espelho. As rugas do meu rosto contavam a história de uma mulher que trabalhou 35 anos costurando vidas, economizando centavo a centavo ao lado do Antônio para comprar aquela propriedade. As minhas mãos, manchadas pelo tempo, tinham segurado o Mateu quando ele deu os primeiros passos. Eu não ia permitir que uma aproveitadora e um filho ingrato me tirassem pela porta dos fundos. Vesti o meu melhor conjunto, um tailher de linho cor de chumbo que eu usava só em ocasiões especiais. Coloquei o meu colar de pérolas de fantasia e prendi o cabelo num coque impecável. Se eles iam declarar guerra no meu próprio território, iam me encontrar de pé. Saí para o corredor justamente quando a comitiva entrava na sala. O cheiro de perfume barato e doce inundou o ambiente, apagando o aroma habitual de cera de assoalho e do jasmim que eu mantinha. Era um perfume tão forte que parecia ter sido aplicado com mangueira de jardim, não com borrifador. Ai, Lorena, que casa escura! Foi a primeira coisa que a Consuelo disse, torcendo o nariz enquanto olhava o teto alto e o lustre de cristal que o meu marido tinha comprado num antiquário. Tudo isso cheira a velho. Você precisa modernizar com urgência, filha. Tanta madeira deprime qualquer um. É nisso que a gente está, mãe, respondeu Lorena, pegando a mãe pelo braço. O Mateu já trouxe o arquiteto ontem. A gente vai derrubar aquela parede horrorosa do fundo e fazer um janelão. Por enquanto, você e a Valéria se instalam no quarto de visitas e na semana que vem, quando a gente mudar a Dona Victória, vocês ficam com o quarto dela, que é maior. Parei na soleira do corredor, cruzando as mãos na frente do corpo. As 3 mulheres se viraram ao escutar o leve ranger da madeira sob os meus sapatos. Mateu, que vinha carregando as malas por trás, empalideceu um pouco ao me ver tão arrumada àquela hora da manhã. Bom dia, eu disse, com a voz serena e o tom neutro de quem cumprimenta um desconhecido na fila do banco. Consuelo me mediu de cima a baixo, franzindo os lábios num sorriso de pena fingida. Victória, mulher, que milagre te ver de pé tão cedo. A Lorena me contou que você passa o dia todo dormindo, que os anos já estão te cobrando a conta. Tem que se cuidar. Na nossa idade, os ossos são de cristal e a cabeça, bom, a cabeça começa a passear e às vezes não volta. Valéria, a irmã, soltou uma risadinha disfarçada, tapando a boca com a mão. A minha cabeça está exatamente onde deve estar, Dona Consuelo, respondi, caminhando devagar em direção à cozinha, sem desviar o olhar dos olhos dela. E vejo que vocês trouxeram bastante bagagem para uma simples visita de cortesia. Lorena deu um passo à frente, erguendo o queixo. A minha mãe e a minha irmã vão ficar com a gente uma temporada, Victória. Vão me ajudar com os preparativos da reforma e a organizar uma reuniãozinha que eu vou ter hoje, ao meio-dia, com as minhas amigas do clube. Já que você não pode ajudar em casa, eu preciso de mãos extras. Acho excelente, eu disse, esboçando um sorriso amável que as desconcertou. É sempre bom ter ajuda para fazer as malas. As coisas pesadas podem arruinar as costas. Nenhuma das duas entendeu o duplo sentido. Lorena simplesmente revirou os olhos e mandou o Mateu levar a bagagem ao quarto de visitas. Passei reto até a cozinha para preparar a minha infusão de camomila. Enquanto esperava a água ferver, tirei o relógio de prata do bolso. Faltavam uns minutos para as 8 da manhã. Ernesto, o meu advogado, tinha me garantido que o mensageiro de cartório fazia as primeiras entregas perto do meio-dia, justamente quando as pessoas estavam em casa para o almoço. O tempo corria a meu favor. O resto da manhã foi um desfile de humilhações calculadas que eu suportei em completo silêncio. Observei, sentada do pequeno sofá do canto de leitura, a Consuelo passeando pela minha sala, criticando cada móvel. Escutei a Lorena dar ordens ao Mateu para comprar salgadinhos finos e vinho espumante para as convidadas. A mim,
Tratavam como se eu fosse uma estátua de gesso, mais um móvel que logo seria descartado. Mas tem uma coisa que eles não viram. Enquanto a Consuelo torcia o nariz para os meus quadros, eu tirei o celular do bolso, ali mesmo no sofá, e mandei uma mensagem curtinha para o Dr. Ernesto. Eles trouxeram reforços. Confirme a entrega da carta para hoje ao meio-dia. A resposta veio em segundos. Confirmado. O mensageiro sai ao meio-dia em ponto. Guardei o telefone e ajeitei a saia no colo, com as mãos tranquilas. Olha que engraçado. Eles achavam que estavam me cercando e não faziam ideia de que cada minuto que passavam me humilhando era um minuto a menos no relógio que eu já tinha disparado contra eles. E entre nós, foi a manhã mais leve que eu tinha tido em 5 anos. Eu só precisava esperar o ponteiro chegar onde eu queria. Perto das 11 da manhã, o Mateu passou pelo corredor e notou a mala média que eu tinha deixado discretamente perto da porta do meu quarto, pronta para a viagem a Arequipa. Ele parou de chofre, franziu a testa e entrou no meu quarto sem bater. Eu estava dobrando uma echarpe sobre a cama. "Mãe, que mala é essa?" perguntou, num tom de desconfiança misturado com autoridade. "Para onde você acha que vai? Você não pode andar sozinha por aí, e muito menos viajar." Virei-me para ele. O rosto dele mostrava o cansaço das dívidas e a pressão constante da esposa. Por um segundo, eu vi o menino que me pedia ajuda com a lição de matemática na mesa da sala. Mas aquele espelhismo se desfez ao ver a frieza dos olhos adultos dele. "É roupa velha, Mateu." Menti com naturalidade absoluta. "A dona Consuelo tem razão. Esta casa está cheia de coisa velha que não serve mais. Vou doar tudo isso para a paróquia de Barranco. Já não preciso de tanta bagagem para o que me resta de vida." O alívio cruzou o rosto do meu filho. O ego e a conveniência o impediram de ver a verdade. Era muito mais fácil para ele acreditar que eu estava me rendendo, que estava aceitando o meu destino de velha dócil. "Ah, acho ótimo, mãe. É bom fazer uma limpeza. Se quiser, amanhã eu mesmo levo a mala no carro, para você não andar." Ele fez uma pausa e olhou para a sala. "Olha, sobre hoje, a Lorena vai estar com as amigas dela aqui ao meio-dia. É gente da alta sociedade. Eu te peço, por favor, que você fique no seu quarto. A gente não quer que você se canse com o barulho, e você sabe como é. A Lorena quer causar uma boa impressão. Não se preocupe comigo, filho," eu disse, sentando na beira da cama. "Vou estar exatamente onde devo estar. Não vou arruinar a impressão que a sua esposa quer causar." Mateu assentiu, satisfeito, e saiu, fechando a porta. Respirei fundo, uma vez, 2 vezes. O nível de cegueira voluntária em que eles viviam era fascinante e triste ao mesmo tempo. Achavam ter todas as cordas nas mãos, ignorando que o palco em que estavam pisando estava prestes a desabar. Ao meio-dia, a campainha começou a tocar sem descanso. Do meu quarto, eu escutava os cumprimentos estridentes, os beijos no ar e o tinir das taças de cristal. Eram umas 6 ou 7 mulheres, amigas da Lorena, mulheres que falavam num tom afetado, competindo para ver quem tinha viajado mais ou quem tinha a bolsa mais cara. Apesar do aviso do Mateu, eu não pretendia ficar trancada. Não na minha própria casa. Peguei a minha bengala de madeira de cedro, não porque precisasse dela para caminhar, mas porque o som ritmado que ela fazia contra o chão de ladrilhos anunciava a minha presença com a autoridade de um juiz entrando na corte. Saí do quarto e caminhei pelo corredor comprido que dava para a sala principal. O murmúrio das conversas foi se apagando à medida que eu me aproximava. Quando cheguei ao arco da sala, todos os olhares se cravaram em mim. Lorena estava no centro, segurando uma bandeja de salgadinhos, gargalhando de algo que uma mulher de cabelo platinado tinha dito. Ao me ver, o sorriso da minha nora congelou. Consuelo, sentada na minha poltrona favorita, tensionou os ombros. "Boa tarde, senhoras," eu disse, com voz clara, fazendo um leve aceno de cabeça. Houve um silêncio incômodo. As amigas da Lorena trocaram olhares furtivos. Mateu, que servia vinho num canto, engoliu em seco de forma audível. "Ai, Victoria," interveio Lorena, forçando um sorriso doce enquanto vinha na minha direção, me tratando como se eu fosse uma criança pequena na frente das amizades dela.
Eu falei para você descansar no seu quarto. As luzes e o barulho podem te deixar tonta. A mulher de cabelo platinado, com o atrevimento próprio da ignorância, inclinou-se para a Consuelo num sussurro que se escutou pela sala inteira. Coitadinha! Já dá para ver que está perdidinha. É a mãe do seu genro, é? É, Silvia, respondeu Consuelo no mesmo tom condescendente. Já está nas últimas etapas. A Lorena, que é uma santa, dá banho, veste, cuida dela, mas a cabeça já não responde. Às vezes ela nem reconhece a casa. Não me abalei. Mantive a coluna reta, apoiei as duas mãos sobre o castão da bengala e olhei para aquela tal de Silvia nos olhos, com uma intensidade que a fez se remexer incômoda na cadeira. Eu reconheço perfeitamente esta casa, Dona Silvia, falei, num tom tão tranquilo que contrastava com a hostilidade do ambiente. Reconheço o piso de mogno que eu mandei lustrar no ano de 1980. Reconheço as vigas do teto que o meu falecido marido instalou com as próprias mãos. E reconheço muito bem que a taça em que a senhora está bebendo o seu vinho pertence a um jogo de cristal da Boêmia que me deram nas minhas bodas de prata. Então, como a senhora vê, a minha memória está intacta. O que às vezes me falha é a tolerância à má educação. Silvia abriu a boca, escandalizada, mas não conseguiu articular palavra. Lorena ficou vermelha de fúria. Mãe Victória, por favor, exclamou Mateu, se aproximando depressa para me pegar pelo cotovelo. Você está confusa. Deixa as convidadas da Lorena em paz. Vamos para o seu quarto. Soltei-me do aperto dele com um movimento seco, mas elegante. Eu não estou confusa, Mateu, e não preciso que você me leve a lugar nenhum. Só vim me servir de um copo de água. Caminhei em direção à sala de jantar, sob o olhar atônito de todas aquelas mulheres. Lorena respirava pesado, tentando recuperar o controle da sua reunião social perfeita. Não liguem para ela, meninas, disse Lorena, rindo de forma nervosa. Os médicos dizem que a demência senil deixa as pessoas agressivas. Por isso a gente está acelerando os trâmites da reforma. A gente quer deixar a casa pronta e vender logo ou alugar para se mudar para um apartamento moderno. A dona Victória a gente vai transferir para uma casa de repouso linda em La Molina, onde vão tratar dela uns especialistas. Parei de chofre no meio do caminho para a cozinha, a taça de cristal vazia na minha mão. Vender a casa, alugar. Então, era esse o verdadeiro plano. Não se tratava só de ampliar a sala. Eles queriam me esvaziar da minha história, me tirar do meu lar e depois se livrar do último rastro da família que o Antônio e eu tínhamos construído. Senti um frio metálico percorrer a minha espinha, não de medo, mas de uma indignação tão pura que clareou a minha mente por completo. Virei-me devagar para a Lorena. Ela me olhava com desafio, amparada pela presença das amigas e da mãe. Achava que a vergonha pública me faria abaixar a cabeça e me recolher para chorar em silêncio. Enfiei a mão no bolso e tirei o meu relógio de prata. Abri, era 1h15 da tarde. Uma casa de repouso, Lorena? Perguntei, me aproximando um passo. Que consideração da sua parte? E com que dinheiro vocês pretendem pagar essa casa de repouso? Porque até onde eu sei, o salário do meu filho mal cobre os juros dos cartões de crédito dele. E você não trabalha há 10 anos. As amigas engoliram um grito de espanto. Mateu deu um salto à frente, com o rosto desfigurado. Mãe, cala a boca, sibilou Mateu, olhando aterrorizado para as convidadas. Você não sabe o que está dizendo. Eu sei perfeitamente o que estou dizendo, respondi, elevando levemente a voz para que ecoasse nas paredes altas. E também sei que você mentiu para o banco, Mateu. Sei que você pediu um empréstimo de 100.000 soles, dando esta casa como garantia moral, garantindo que eu assinaria uma procuração geral no seu nome. O silêncio na sala foi absoluto. Só se escutava o tic-tac acelerado do meu relógio e a respiração cortada do meu filho. Observem bem a cena. Um homem adulto, encurralado pela própria mentira, na frente de uma sala cheia. Lorena deu um passo na minha direção, com os punhos fechados, perdendo toda a fachada de senhora da sociedade. Você é uma velha bruxa venenosa, cuspiu, sem se importar que as amigas estivessem escutando. Uma oportunista que não suporta ver que nós temos o controle.
Esta casa é do Mateu. Ele paga as contas, ele paga os impostos. Você é só uma convidada que vive da nossa caridade. E foi nesse exato instante, como se o destino estivesse dirigindo uma peça de teatro ensaiada à perfeição, que a campainha tocou de novo. 3 toques longos e secos. Todos se sobressaltaram. O ambiente estava tão carregado que um simples som os fez pular. Eu atendo, disse Consuelo, levantando-se depressa para escapar da tensão, caminhando para a porta principal. Abriu a porta de madeira. Na soleira, recortada pela luz da tarde, apareceu a figura de um homem jovem, de camisa cinza e colete escuro. Trazia um capacete de motocicleta debaixo do braço e uma maquininha eletrônica nas mãos. Boa tarde, disse o mensageiro, com voz forte e entediada. Residência do Sr. Mateu Vargas? Sim, é aqui, respondeu Consuelo, confusa. O que o senhor procura? Tenho um envelope lacrado por mensageria de cartório, com caráter de urgência. Preciso da assinatura do titular. Mateu piscou, sacudido do estado de pânico. Caminhou até a porta com passo lento, como se as pernas pesassem 100 quilos. Lorena foi atrás dele, de testa franzida. As amigas do clube esticaram o pescoço, ansiosas para não perder um segundo do drama. Eu permaneci exatamente onde estava, de pé no centro da minha sala, segurando a bengala com as 2 mãos. Sou eu, Mateu Vargas, disse o meu filho, com a voz trêmula. Documento de identidade, por favor, pediu o mensageiro. Mateu tirou a carteira desajeitadamente e mostrou o documento. O homem assentiu, entregou-lhe uma caneta e apontou para a tela eletrônica. Assine aqui. Mateu traçou a assinatura. O mensageiro tirou da mochila de lona um envelope pardo grosso, lacrado com um selo vermelho de segurança na aba. No canto superior esquerdo, impresso em letras pretas e grossas, lia-se claramente o nome do escritório: Benítez e Associados. Tenha um bom dia, disse o mensageiro, entregando o envelope. Deu meia volta e desapareceu rua afora, de volta para a moto. Consuelo fechou a porta. Mateu ficou olhando o envelope nas mãos, como se segurasse uma cobra venenosa. O silêncio voltou à casa, denso e sufocante. O que é isso, Mateu? Perguntou Lorena com voz aguda e nervosa. É o alvará da prefeitura para a obra. Abre logo. Mateu não respondeu. Os dedos dele tremiam de leve enquanto rompia o selo de segurança. Tirou 3 folhas presas por um grampo, carimbadas com o selo oficial do cartório. Os olhos dele começaram a percorrer as primeiras linhas. Vi como o pouco de sangue que restava no rosto dele desapareceu por completo. As pupilas se dilataram e a boca se abriu numa careta de terror mudo. Mateu, você está me assustando! O que diz o maldito papel? Exigiu Lorena, arrancando as folhas das mãos dele. Lorena ajustou a vista e começou a ler em voz alta, sem conseguir se conter, ignorando por completo que as amigas e a mãe estavam presentes. Carta de cartório. Assunto: requerimento de despejo por ocupação precária e revogação de consentimento. A voz da Lorena se quebrou na primeira linha. Piscou repetidas vezes e continuou, agora balbuciando. Por meio da presente, eu, Victoria, na qualidade de única proprietária registral do imóvel, exijo a restituição imediata do bem, concedendo um prazo máximo e improrrogável de 15 dias corridos, para que os ocupantes precários desocupem a propriedade com todos os seus pertences, sob pena de início das ações cíveis e penais correspondentes. Lorena deixou as folhas caírem no chão como se queimassem. Ergueu o olhar para mim. O rosto dela era uma máscara de pura incredulidade. O que significa essa estupidez? Sussurrou, com a voz rasgada. Significa exatamente o que você acabou de ler, Lorena, respondi, com a voz ressoando clara e firme, sem um pingo de dúvida. Vocês são ocupantes precários. Na minha casa não há contrato, não há propriedade, não há herança adiantada. E vocês têm 15 dias para empacotar todo o circo que montaram aqui e ir embora. A explosão foi instantânea. Lorena soltou um grito que ecoou no teto de madeira. Você está completamente demente, bradou, avançando para mim com os punhos cerrados. A mãe a segurou pelo braço para detê-la. Você não pode fazer isso com a gente. A gente manteve esta casa. A água e a luz estão no nome do Mateu.
A gente trocou a bancada da cozinha. O pagamento dos serviços básicos é a obrigação mínima de qualquer pessoa que mora de graça, debaixo de um teto alheio, Lorena, respondi, mantendo a minha posição, olhando para ela com uma calma gélida que a enfureceu ainda mais. E quanto à sua famosa bancada de granito, a lei é muito clara com os ocupantes precários. Qualquer benfeitoria feita sem a minha autorização escrita fica no imóvel, sem direito a reembolso. Considere essa bancada como o pagamento dos 5 anos de aluguel que vocês nunca me deram. Você é uma descarada. Guinchou Consuelo, esquecendo por completo os modos de senhora refinada, apontando para mim com um dedo trêmulo. A gente não vai permitir essa injustiça. O Mateo é seu filho, e como mãe eu dei a ele teto, educação e amor, repliquei, sem desviar o olhar da Consuelo. Mas vocês confundiram o meu amor com fraqueza, confundiram a minha paciência com burrice. Vieram para minha casa, trouxeram as malas, mediram as minhas paredes para derrubar e planejaram me jogar num asilo para ficar com o fruto do meu trabalho. E agora, tenho o atrevimento de me chamar de injusta. Voltei-me para as amigas do clube, que estavam pálidas e em completo choque. Algumas já agarravam as bolsas, desesperadas para escapar da cena. Senhoras, lamento muito que o almoço tenha se estragado, disse a elas com um tom cortês, como se acabasse de anunciar que o arroz queimou. Mas a dona da casa decidiu cancelar o evento. Se me permitem, eu pediria que se retirassem. Esta família tem muita coisa para empacotar. Silvia e as outras não esperaram um segundo convite. Levantaram-se em massa, murmurando desculpas apressadas, e saíram quase correndo pela porta principal, tropeçando nos degraus na pressa de fugir do escândalo. Consuelo tentou detê-las, humilhada até a medula, mas foi inútil. A fachada de perfeição da Lorena tinha se quebrado em pedaços na frente das mesmas mulheres que ela tanto tentava impressionar. Quando a porta se fechou atrás da última convidada, a casa ficou envolta num silêncio pesado, quebrado só pela respiração agitada da Lorena. Mateo continuava de pé no mesmo lugar, paralisado, com o olhar vazio cravado nos papéis espalhados pelo chão de madeira. Parecia um homem a quem tinham acabado de anunciar uma doença terminal. Mãe, começou Mateo, com a voz quebrada, caminhando devagar até mim, juntando as mãos num gesto de súplica patético. Mãe, por favor, pensa bem no que você está fazendo. Você não pode me despejar. Eu sou seu filho. Se você me levar para um processo, se isso for registrado legalmente, você vai arruinar a minha vida. A sua vida você arruinou sozinho, Mateo, eu disse, sentindo uma pontada de dor genuína no coração, mas sem deixar a minha voz tremer. Você escolheu o silêncio cúmplice. Escutou a sua esposa me humilhar todo dia, como ela me reduzia a uma sombra no meu próprio lar, e não fez nada. Você se vendeu pela tranquilidade barata e pelas aparências. Eu não sabia que ela queria te mandar para um asilo, mentiu Mateo, desesperado, apontando para a Lorena. Não seja covarde, Mateo, gritou Lorena, com os olhos injetados, dando um empurrão no ombro dele. Você concordou. Você é quem disse que a sua mãe já não servia nem para esquentar a água. Não joga a culpa em mim agora que a velha ficou maluca. Cala a boca, Lorena, rugiu Mateo, perdendo finalmente o controle, levando as mãos à cabeça. Você e os seus delírios de grandeza acabaram de nos destruir. Você sabe o que significa uma ação de despejo registrada nos registros públicos? Mateo tirou o celular do bolso com mãos desajeitadas. Os dedos escorregavam pela tela enquanto ele procurava algo freneticamente. Hoje de manhã, balbuciou, olhando a tela com terror. Hoje de manhã, eu recebi um e-mail do banco. O setor de crédito me escreveu para cancelar a visita do avaliador da casa, que estava marcada para as 3 da tarde. Lorena empalideceu. Toda a raiva do rosto dela foi substituída por um medo repentino. Que avaliador? Perguntou, dando um passo atrás. Do que você está falando, Mateo? O banco congelou o meu pedido de empréstimo de 100.000 soles, explicou Mateo, quase chorando, erguendo o olhar para a esposa. O advogado da minha mãe notificou o banco hoje cedo, avisando que nenhuma garantia podia ser assinada sobre esta casa sem a presença dela. Travou tudo. Os meus cartões estão no limite, Lorena. As parcelas estão atrasadas 2 meses.
Eu contava com esse empréstimo de reforma para desviar fundos e pagar as dívidas antes que penhorassem as nossas contas salário. Sem esse empréstimo, a gente está na falência absoluta. Lorena levou as mãos à boca. Consuelo e Valéria, que observavam da porta do corredor, soltaram exclamações de horror. A grande mentira financeira sobre a qual eles tinham construído a arrogância tinha acabado de desabar na sala da minha casa. Não, não é possível, murmurou Lorena, balançando a cabeça, olhando para o Mateu com nojo. Você me disse que ganhava bem. Você me disse que esta casa ia ser nossa, que a gente podia vender se quisesse. Você é um fracassado. Você me pressionou para comprar móveis caros, para pagar viagens que a gente não podia bancar. Defendeu-se Mateu, chorando abertamente, perdendo qualquer traço de dignidade na minha frente. Olhei os dois discutirem, destruindo um ao outro como dois cães famintos, brigando por um osso que nunca lhes pertenceu. E não deixem isso passar. Eu não senti triunfo nem alegria. Senti uma profunda e amarga decepção. O filho que eu tinha criado não passava de um eco vazio, um homem manipulável e fraco. Dei um passo à frente e bati a bengala no chão uma única vez. O som seco ressoou como um tiro, e os dois se calaram na hora, virando-se para mim. O espetáculo é patético, mas esclarecedor, eu disse, ajustando o meu colar de pérolas. No entanto, os problemas financeiros de vocês já não são da minha conta. O Dr. Ernesto redigiu essa carta com um aviso muito claro. Se vocês decidirem se entrincheirar e brigar pelo despejo, o processo vai para os tribunais. Vai levar anos, sim, mas, durante todos esses anos, você, Mateu, vai estar registrado como réu de ação de despejo por ocupação precária. Nenhum banco vai te dar um sol de crédito. As suas contas serão monitoradas. Você não vai conseguir nem alugar um apartamento formal com esse registro. Mateu se deixou cair de joelhos no piso de mogno. Chorava em silêncio, cobrindo o rosto com as mãos. Mas, continuei, baixando um pouco o tom de voz para obrigá-los a prestar atenção absoluta. Se vocês pegarem as suas coisas, as da sua mãe e as da sua irmã, e abandonarem a minha casa pacificamente no prazo de 15 dias, eu vou pedir ao meu advogado que não dê entrada na ação judicial. Os problemas de vocês com o banco serão de vocês para resolver, mas pelo menos não vão ter uma mancha legal os perseguindo pela vida toda. É a única concessão que vocês vão ter da minha parte. Lorena respirava pela boca, olhando para o chão, assimilando a derrota. Mas em pessoas como ela, a arrogância e a maldade são doenças crônicas. Quando se veem encurraladas, não pedem perdão. Procuram o golpe mais baixo possível. E o que eu ainda não sabia, parada ali no meio da minha sala, era que a Lorena estava a um passo de cometer o erro que ia entregar tudo de bandeja. O erro que nem o Dr. Ernesto, com toda a astúcia dele, tinha previsto que ela seria burra o suficiente para cometer. De repente, Lorena ergueu o olhar. Os olhos dela brilharam com uma luz maníaca. Limpou as lágrimas de raiva e esboçou um sorriso torto, quase psicótico. A gente não vai embora, disse, endireitando a coluna, falando com uma calma forçada que gelava o sangue. Você está sozinha, velha. É uma anciã frágil, que escorrega fácil numa escada. Não tem ninguém aqui para te defender. Se a ação ainda não está no juízo, é só um papel. E você não tem a escritura original na mão para provar nada para a polícia se eu decidir ligar agora mesmo e dizer que você está me atacando e que tem um episódio de demência violenta. Lorena, pelo amor de Deus, para, suplicou Mateu do chão, aterrorizado com o alcance das palavras da esposa. Mas Lorena não o escutou. Correu para o telefone fixo que estava sobre a pequena mesa de mogno no canto da sala. Levantou o fone e começou a discar o número de emergência da Polícia Nacional. Vou dizer que você tentou me esfaquear com uma tesoura de poda, disse Lorena, me olhando com puro ódio enquanto o telefone discava. Vou dizer que você é um perigo para a gente e para você mesma. Vão te levar presa e depois direto para a ala psiquiátrica do hospital. Quando os médicos virem a sua atitude arrogante, vão dizer que é paranoia senil. Eu mesma me encarrego de assinar a internação. Você sai daqui de camisa de força, velha infeliz. Consuelo sorriu do corredor, apoiando a loucura da filha. Mateu tremia, incapaz de se levantar,
acovardado pela maldade pura que reinava no próprio casamento. Eu não me mexi. Não tentei tirar o telefone dela. Não gritei. Apenas cruzei as mãos sobre o castão da minha bengala, mantendo o rosto impassível. A minha tranquilidade parecia enlouquecer ainda mais a Lorena, que esperava me ver implorar ou chorar de medo. "Alô, Polícia Nacional", falou Lorena ao fone, com uma voz atuada de repente cheia de pânico fingido. "Socorro, por favor." A minha sogra, uma senhora idosa com demência severa, ficou agressiva. "Está nos ameaçando com uma faca aqui na sala da nossa casa. Venham rápido, por favor. A gente está com muito medo. O endereço é..." Lorena deu o endereço exato, desligou o telefone com força e sorriu para mim com os dentes cerrados. "Já estão vindo te buscar", sibilou, se aproximando um passo. "Vamos ver como o seu advogado te defende de um laudo psiquiátrico policial. Acabou o seu joguinho de poder, Victoria. Você se meteu com a pessoa errada." O ambiente ficou denso, elétrico. Os minutos que se seguiram foram uma agonia silenciosa. Matteo chorava no chão. Consuelo e Valéria observavam com expectativa mórbida. E Lorena cruzava os braços, triunfante. Achava ter encontrado a brecha legal perfeita, a armadilha definitiva, baseada no preconceito contra as mulheres mais velhas. Mas o que ela não sabia era que o tabuleiro já estava completamente inclinado a meu favor. Apenas 10 minutos depois, escutou-se o som de um motor pesado e o chiado de pneus freando na frente do portão externo. As luzes da sirene da polícia lampejaram em vermelho e azul através dos amplos janelões da sala, projetando sombras fantasmagóricas sobre nós. Lorena se beliscou nos braços até deixar marcas vermelhas e despenteou o cabelo para parecer uma vítima aterrorizada. Correu para a porta principal e a abriu de chofre. 2 agentes de polícia, fardados e de expressão séria, estavam na calçada. Lorena desabou num choro teatral. "Senhores policiais, enfim chegaram", gemeu, apontando para o interior da casa. "É ela, a minha sogra. Perdeu a razão. Ficou violenta do nada. Começou a nos ameaçar de fazer mal. O meu marido está no chão, aterrorizado. Por favor, levem ela. Ela precisa de ajuda psiquiátrica urgente. Não está no juízo perfeito." Os 2 oficiais entraram na sala. As botas deles ressoaram sobre a madeira. Olharam para o Matteo no chão. Olharam para os papéis legais espalhados ao redor dele e depois olharam para mim. Eu permanecia de pé no mesmo lugar, impecável no meu tailleur cor de chumbo, o cabelo preso e as mãos tranquilas repousando sobre a bengala. Não havia em mim um único sinal da demência violenta que a Lorena descrevia. O oficial de patente mais alta, um homem de rosto duro e bigode espesso, olhou para a Lorena e franziu a testa. "A senhora é a dona Lorena Vargas?" perguntou o oficial, com voz rouca. "Sim, oficial, sou eu", respondeu Lorena, assentindo fervorosamente, secando lágrimas invisíveis. "Fui eu quem ligou. Vocês têm que imobilizar ela." O oficial não tirou as algemas. Não se aproximou de mim. Em vez disso, tirou do bolso superior uma folha de papel dobrada com um timbre oficial, desdobrou o papel devagar, olhou o conteúdo e depois cravou os olhos na Lorena, com uma expressão de profundo desgosto. "Senhora", disse o oficial, num tom cortante e profissional que congelou o sorriso da Consuelo no corredor. "A gente recebeu uma notificação preventiva da Delegacia Central faz 2 horas, registrada pelo Escritório Jurídico Benites. O documento é uma ordem de resguardo em favor da senhora Victoria, proprietária do imóvel, advertindo que os ocupantes precários deste endereço poderiam tentar acusações falsas ou alegar violência doméstica para evitar um despejo iminente." A boca da Lorena se abriu, mas nenhum som saiu dela. Matteo parou de chorar de repente e levantou a cabeça. O oficial avançou um passo na direção da minha nora, a mão descansando casualmente sobre o cinto tático. O advogado da senhora Victoria também nos informou que ela tem uma passagem de avião comprada para viajar a Arequipa depois de amanhã e solicitou garantias policiais para assegurar que vocês não interfiram na saída dela, nem destruam o patrimônio enquanto ela estiver fora. O policial me olhou e fez um leve aceno de respeito. "Senhora Victoria, a senhora está bem?"
Alguém colocou um dedo na senhora? Respirei fundo. O peso da batalha começava a se dissipar, dando lugar à clareza da vitória. Aqui vale uma observação sobre como a lei funciona, porque é o coração desta história. A jogada do Ernesto não foi sorte. Quando alguém prevê que pode ser vítima de uma acusação falsa, o caminho legal correto é registrar antes, na delegacia e em cartório, um pedido de resguardo, deixando documentado o risco. No Peru, isso protegeu a minha integridade. No Brasil, a gente tem ferramentas parecidas: o boletim de ocorrência preventivo, a notificação extrajudicial e, em casos de ameaça real, a medida protetiva. O nome muda de país para país, mas o princípio é o mesmo dos dois lados. Quem documenta a verdade primeiro chega na frente da mentira. Estou perfeitamente bem, oficial, respondi com uma calma que ressoou em cada canto da casa. Ninguém me tocou, mas, como o senhor pode ver, a tensão de saber que eles têm 15 dias para desocupar a minha propriedade alterou um pouco os nervos da minha nora. Eu agradeceria muito se os senhores pudessem ficar uns minutos enquanto eu me recolho ao meu quarto para terminar de fazer a mala. Eu não confio em ficar sozinha com eles. Claro, senhora, respondeu o oficial. Nós garantimos a sua segurança. Dei meia volta. O som da minha bengala voltou a marcar o ritmo. Passei do lado da Consuelo e da Valéria, que recuaram contra a parede do corredor como se eu fosse feita de fogo. Caminhei até o meu quarto com a testa erguida, sentindo nas costas os olhares de derrota absoluta, de pânico e de vergonha. Mas o que nenhum deles sabia, nem mesmo o astuto doutor Ernesto, que tinha orquestrado aquela defesa legal comigo, era que o verdadeiro impacto das minhas ações não se revelaria em barranco, mas sim quando o avião pousasse em Arequipa e a Lucia, a minha filha, me fizesse uma confissão que daria a esta história uma reviravolta capaz de mudar o destino de todos para sempre. Fechei a porta do meu quarto e o silêncio me envolveu como um abraço quente e familiar. Do outro lado da madeira, na sala da minha própria casa, o caos que Lorena e Mateo tinham desatado ia se apagando devagar, substituído pelo peso esmagador da nova realidade deles. Não acendi a luz na hora. Caminhei no escuro até a beira da cama e me sentei, apoiando as duas mãos sobre o castão de madeira da bengala. Respirei fundo. O ar já não estava denso nem carregado de desprezo. Pela primeira vez em meses, a casa cheirava a liberdade. Acendi a luminária e tirei a mala do guarda-roupa. Enquanto dobrava as minhas blusas e ajeitava as saias de linho, o meu olhar parou num objeto sobre a cômoda. Eram as minhas velhas tesouras de poda, aquelas de cabo de metal gasto pelos anos, com a mola firme que eu tantas vezes usei para cuidar das roseiras do quintal dos fundos. As mesmas tesouras que a Lorena, no desespero e na maldade, tinha tentado usar na ligação falsa para a polícia, para me acusar de loucura, peguei-as entre as mãos. O metal estava frio. Com um pano limpo, esfreguei as lâminas com cuidado, retirando qualquer vestígio de poeira. Aquelas tesouras tinham cortado muitos galhos mortos no meu jardim, para permitir que as flores novas brotassem. Agora, de um jeito estranho e poético, elas tinham acabado de me ajudar a cortar os galhos podres da minha própria família. Guardei-as no fundo da mala, embrulhadas numa toalha macia. Iam viajar comigo. Na manhã seguinte, o ambiente na casa era de um silêncio sepulcral. Quando saí do meu quarto arrastando as rodinhas da mala pelo corredor, não vi ninguém. As portas dos outros quartos estavam trancadas. Com certeza Lorena estava lá dentro, devorada pela humilhação, e o Mateo, o meu próprio filho, escondido da vergonha de não conseguir me olhar nos olhos. Consuelo e Valéria também não apareceram. A arrogância delas tinha evaporado no exato instante em que descobriram que já não havia dinheiro, nem casa, nem prestígio em que se pendurar. A campainha tocou às 8 em ponto. Era o doutor Ernesto, impecável no terno cinza, acompanhado do taxista que tínhamos contratado. "Bom dia, senhora Victoria", disse Ernesto, esboçando um sorriso tranquilo ao me ver pronta na porta. "O veículo está esperando. Conseguiu dormir bem?" "Como já não dormia fazia muito tempo, doutor", respondi, ajustando a gola do meu casaco leve. "Já não há mais nada a fazer aqui." Ernesto pegou a minha mala
e caminhamos juntos pela trilha do jardim da frente até a rua. Antes de subir no táxi, parei um segundo. Virei a cabeça para olhar a fachada da casa que eu tinha comprado com o meu falecido marido tantas décadas atrás. As paredes brancas, os grandes janelões, a sacada de madeira. Ali eu tinha criado os meus 2 filhos. Ali eu tinha chorado as minhas perdas e celebrado as minhas vitórias. Mas as casas são só tijolo e cimento quando o amor vai embora delas. Não senti tristeza ao me despedir, mas sim uma imensa gratidão por mim mesma, por ter tido a coragem de defender a minha dignidade. O trajeto até o aeroporto Jorge Chaves foi rápido. Ernesto fez questão de me acompanhar até o portão de embarque, garantindo que eu tivesse todos os documentos em ordem. A ação de despejo está em pausa, exatamente como combinamos, explicou o advogado, me entregando uma pasta fina com cópias dos papéis. Eles têm 14 dias para esvaziar a casa e entregar as chaves no meu escritório. Se na data limite ainda houver um único móvel lá dentro, ou se tentarem se entrincheirar, eu ativo a ordem judicial e entra a força pública. Deixei bem claro para o Mateu num e-mail formal hoje de manhã. Não acho que vão resistir. Não vão, Ernesto, eu disse, me apoiando na bengala. Sem o empréstimo do banco, o Mateu está na ruína. E a Lorena não fica num barco que afunda. O orgulho daquela mulher não a deixa viver sem aparentar. Vou monitorar tudo, senhora Victoria. A senhora viaje tranquila. Aproveite Arequipa, o bom clima e a sua filha. A senhora ganhou essa paz. Demos um aperto de mãos firme e sincero. Aos 65 anos, eu tinha aprendido que os verdadeiros aliados nem sempre são do nosso próprio sangue. Embarquei no avião com a testa erguida. Quando as rodas da aeronave se despregaram do asfalto de Lima, deixando para trás o céu cinza e opressor da capital, senti que uma couraça pesada se soltava do meu peito. Fechei os olhos, escutando o zumbido das turbinas, e me deixei levar pela calma. Assim que o avião pousou na Cidade Branca, o contraste foi absoluto. O céu de Arequipa era de um azul limpo e penetrante, e o sol da tarde aquecia a pele sem queimar. Enquanto caminhava pelo corredor de desembarque com a minha bengala, marcando um ritmo seguro sobre os ladrilhos brilhantes, eu a vi. Lucia estava parada junto à barreira de segurança, com os meus 2 netos. Lucia sempre foi a que herdou o meu jeito silencioso e observador. Usava o cabelo preso, um casaco de lã clara e aquele sorriso quente que era capaz de iluminar qualquer ambiente. Ao me ver, os olhos dela se encheram de lágrimas. Cruzou a barreira antes da hora e me abraçou com uma força que quase me deixou sem ar. "Mãe", sussurrou Lucia, se agarrando a mim, escondendo o rosto no meu ombro. "Você está aqui. Enfim, você está aqui." "Já passou, minha menina", respondi, acariciando as costas dela com ternura, sentindo o corpo dela tremer de leve. Já acabou tudo. A viagem de carro até a casa dela foi um bálsamo para a minha alma. Lucia morava numa casa bonita e simples no bairro de Yanahuara, construída com pedra de cantaria vulcânica, o Silar, que brilhava sob o sol da tarde. Deixa eu te contar uma coisa sobre essa pedra, porque ela define a cidade. Arequipa é apelidada de a Cidade Branca, justamente porque o centro histórico inteiro foi erguido em Silar, uma pedra vulcânica clara e porosa que sai do próprio vulcão que vigia a cidade. As casas, as igrejas, os arcos, tudo de um branco que reluz quando o sol bate. É um patrimônio reconhecido mundialmente. Lá, as construções têm esse calor de pedra antiga que aquece a alma de quem chega. No Brasil, a gente tem outra beleza: o casario colorido das cidades históricas de Minas, o azulejo do Nordeste. Cada povo conta a própria história nas paredes que levanta. Diferente do ambiente frio e pretensioso que a Lorena tinha imposto no meu lar em Lima, a casa da minha filha cheirava a pão recém-assado, a chá de coca e a jasmim. Não havia móveis de grife impagáveis, nem quadros abstratos que ninguém entendia. Havia fotografias de verdade, sofás confortáveis, mantas tecidas à mão e um jardim imenso, cheio de vida. Naquela mesma tarde, depois de almoçar um chupe de camarões que me devolveu o calor ao corpo, Lucia e eu nos sentamos na pequena varanda do quintal dela. O sol começava a se pôr, tingindo o vulcão Misti de tons alaranjados e violetas.
Eu contava a ela os detalhes da minha estratégia legal com o Dr. Ernesto, de como tínhamos bloqueado o Mateo no banco e da ligação falsa da Lorena para a polícia. Lucia escutava em silêncio, servindo mais chá de coca na minha xícara, mas eu notei que as mãos dela tremiam de leve. De repente, Lucia deixou o bule sobre a mesa, levantou-se sem dizer palavra e entrou na casa. Voltou 1 minuto depois com uma velha caderneta de poupança de um banco local e um envelope pardo amassado. Sentou-se na minha frente, pegou as minhas mãos entre as dela e me olhou com uma intensidade que me surpreendeu. "O que eu não te contei, mãe", disse Lucia, com a voz quebrada por uma mistura de raiva antiga e alívio, "é que o Mateu me procurou faz 6 meses. Senti um pequeno baque no estômago. Mantive o rosto impassível e apertei as mãos dela de leve para que continuasse. Ele apareceu aqui em Arequipa num fim de semana, sem avisar", continuou Lucia, abrindo o envelope pardo e tirando um documento legal que não estava assinado. "Me chamou numa cafeteria do centro. Me disse que você estava perdendo a cabeça, que tinha ficado perigosa, que esquecia o fogão aceso e que tinha ficado agressiva com a Consuelo e até com as visitas. Chorou na minha frente, mãe. Chorou com lágrimas de crocodilo, dizendo que o médico da Lorena tinha sugerido te internar num asilo particular para o seu próprio bem, mas que custava muito dinheiro e que ele queria que eu assinasse uma autorização. Uma procuração", deduzi, sentindo uma onda de nojo pelo homem que eu tinha parido. "Exatamente." Lucia apontou o documento sobre a mesa. "Uma procuração cedendo os meus direitos como futura herdeira, para que ele pudesse hipotecar a sua casa de barranco e usar esse dinheiro, supostamente, para pagar a sua internação. Me disse que se a gente não fizesse rápido, o Estado podia intervir e tirar a propriedade por causa de dívidas de saúde." Respirei fundo. A teia de mentiras do Mateu e da Lorena era muito maior e mais escura do que o Dr. Ernesto e eu tínhamos calculado. Não queriam só me tirar de casa. Queriam despojar a Lucia de qualquer direito legal para ficar com todo o patrimônio e usá-lo, de garantia nos seus delírios de grandeza. Tem um detalhe importante para entender o tamanho do que eles tramavam e que pode salvar a vida de alguém que você ama. Existe um caminho legal para declarar uma pessoa incapaz de cuidar de si e nomear outra como responsável pelas decisões e pelos bens dela. No Peru, chamam de interdição. No Brasil, a gente conhece como curatela. Em tese, serve para proteger quem de fato perdeu a lucidez. Mas, em mãos erradas, vira arma. Basta um laudo de favor dizendo que a velha enlouqueceu e pronto. Tomam a casa, a conta, a voz. A defesa de quem é alvo disso é simples e poderosa. Nenhum juiz sério interdita, ninguém sem perícia médica independente, que a própria pessoa pode contestar. Por isso, guardem isto. Ao primeiro sinal de que querem te declarar incapaz, procurem um médico de confiança e um advogado por conta própria, antes que escolham um por vocês. "O que você respondeu?" Perguntei em voz baixa. "Mandei ele embora", disse Lucia, secando uma lágrima furtiva. "Disse que eu te conhecia, que falava com você por telefone e que você estava perfeitamente lúcida. O Mateu ficou furioso. Gritou que eu era uma péssima filha por não me preocupar com você. Levantou e foi embora. Desde aquele dia, ele me bloqueou do telefone e proibiu a Lorena de me passar as ligações quando eu tentava falar com a casa." Lucia abriu a caderneta de poupança e empurrou na minha direção. "Durante esses 6 meses, eu estive economizando cada sol que sobrava do meu salário de engenheira, mãe. Abri esta conta escondida. Fui num escritório de advocacia aqui em Arequipa para saber como eu podia pedir uma avaliação médica independente e tirar a tutela do Mateu, se ele tentasse alguma coisa contra você. Eu ia viajar para Lima no mês que vem com um tabelião e um psicólogo forense. Eu estava apavorada de que te fizessem mal antes de eu conseguir juntar o dinheiro para o processo. Olhei os números na caderneta. Eram pequenos depósitos mensais, 200 soles, 300 soles. O esforço de uma mulher que sustentava a própria família, economizando da própria comida e dos próprios gastos para resgatar a mãe. Os meus olhos se encheram de lágrimas, as primeiras que eu derramava em meses. E reparem, não eram lágrimas de tristeza pela traição do Mateu,
mas de um amor absoluto e transbordante pela filha que eu tinha na minha frente. Mas o que ela não sabia, eu disse, com um sorriso trêmulo, acariciando o rosto da minha filha, era que a velha mãe dela ainda tinha as garras afiadas e sabia se defender sozinha. Lucia soltou uma gargalhada limpa que ressoou no quintal, limpando as lágrimas. Você é incrível, mãe. Quando você me ligou na semana passada dizendo que estava marcando o voo e que tinha paralisado o Mateu e a Lorena com um escritório de advocacia, eu não conseguia acreditar. Você me poupou da viagem e do processo. Você nunca esteve sozinha, Lucia. E eu também não. A gente tinha uma a outra, mesmo na distância. Aqui eu quero parar um instante, porque essa é a lição que ficou em mim e que talvez fique em você. Quantas mulheres da minha idade você conhece que aguentam o desrespeito caladas, achando que reclamar é fraqueza, que defender o próprio lar é egoísmo? A gente é ensinada a ceder, a abrir mão, a achar que o amor de mãe é não dar trabalho. Mas amor verdadeiro não é se anular. Limites não são crueldade. E nunca, em hipótese alguma, é tarde demais para uma mulher decidir que a vida dela ainda lhe pertence. Naquela noite, dormi de uma vez só, sem sobressaltos, sem escutar os passos sorrateiros da Lorena pelos corredores, sem o murmúrio da Consuelo criticando a minha roupa ou os meus costumes. Acordei com o canto dos pássaros arequipenhos e o cheiro de café torrado que a Lucia preparava na cozinha. A minha vida, que parecia ter chegado a um beco sem saída em Lima, tinha acabado de encontrar uma avenida larga e luminosa. Os dias passaram com uma tranquilidade deliciosa. Dediquei-me a acompanhar a Lucia no mercado, a caminhar pela praça de armas sob os arcos de pedra branca e a visitar as amigas dela, mulheres amáveis que me receberam com respeito genuíno. Ninguém me tratava como um peso. Ninguém me tratava como um móvel velho. Eu era simplesmente a Dona Victória, uma mulher dona do próprio tempo e do próprio espaço. Exatamente 15 dias depois da minha chegada a Arequipa, enquanto eu estava no quintal da Lucia revisando uns vasos, o meu celular tocou. Era o Dr. Ernesto. Limpei a terra das mãos no avental, me apoiei na bengala e atendi. Boa tarde, doutor. Que notícias o senhor me traz da capital? Boa tarde, senhora Victória. A voz do Ernesto soava profissional, mas havia um inegável tom de satisfação nas palavras dele. Ligo para informar que a casa de Barranco foi recuperada por completo. Estou ligando da sala da sua propriedade. Troquei todas as fechaduras faz meia hora. Senti que o ar puro de Arequipa enchia os meus pulmões com uma força renovada. Houve algum problema? Tentaram resistir? Perguntei, caminhando devagar para a sombra da varanda. Nenhum. Absolutamente, respondeu Ernesto. Ontem à tarde mandei o meu assistente verificar o perímetro. Foi um espetáculo bastante lamentável, para ser sincero. Os vizinhos viram tudo. Como o Mateu já não tem acesso a crédito e os cartões dele foram bloqueados por falta de pagamento, não puderam contratar um caminhão de mudança formal. Tiveram que alugar uma caminhonete velha e caindo aos pedaços. Imaginei a cena. Lorena, que tanto se gabava do suposto status na frente das amigas do clube, tirando os móveis caros numa caminhonete empoeirada, na frente dos olhos do bairro inteiro que ela achava que dominava. Para onde eles foram? Perguntei, mais por curiosidade prática do que por interesse emocional. Os meus investigadores fizeram um acompanhamento de rotina para garantir que eles não rondassem a zona, explicou o advogado. Mudaram-se para um apartamento de um único quarto numa zona industrial bastante barulhenta do Cone Norte, bem em cima de uma oficina mecânica. Era o único lugar que eles conseguiam pagar em dinheiro e sem checagem de histórico de crédito. Mas o mais revelador, senhora Victória, é que eles não estão todos juntos. Como assim? Consuelo e Valéria, a mãe e a irmã da Lorena, fizeram as próprias malas faz 2 dias. Pelo visto, houve uma discussão terrível, aos gritos, na porta da casa. A Valéria reclamou com a Lorena por terem ficado na rua, e a Consuelo disse para o Mateu que ele era um inútil. Pegaram um táxi por conta própria e foram morar na província de onde vieram, com uns parentes distantes. Abandonaram a Lorena assim que viram que a fonte de dinheiro fácil tinha secado de vez. Sorri de leve. Não senti pena. As pessoas oportunistas não têm lealdade. Só têm interesses.
Quando o interesse some, o laço se rompe. Lorena tinha ficado sozinha com o Mateu, presa num casamento baseado na ambição, num apartamentinho minúsculo, escutando barulho de motor e furadeira o dia inteiro. Era uma prisão que ela mesma tinha construído com as próprias mentiras. "E o que vai acontecer com a casa de barranco agora, doutor?" perguntei. "Já falei com a corretora de imóveis da nossa inteira confiança, exatamente como a senhora me instruiu. A casa vai entrar para locação comercial. Tem uma clínica dermatológica muito conceituada procurando um ponto naquela rua, e eles estão dispostos a pagar um contrato de 5 anos adiantado. Esse dinheiro vai direto para sua conta pessoal. Senhora Victoria, a senhora vai ter uma aposentadoria dourada. Excelente trabalho, Ernesto. Mando os seus honorários combinados hoje mesmo. Obrigada por tudo. A honra foi minha, senhora. Cuide-se muito." Desliguei o telefone. Olhei para o jardim da Lucia. Havia um canto, perto do muro de pedra, cheio de ervas secas e galhos mortos de uma velha roseira que não florescia havia anos. Lucia tinha me dito que pretendia arrancá-la pela raiz porque achava que já não tinha salvação. Caminhei para dentro da casa, fui até a minha mala e tirei as tesouras de poda que eu tinha trazido de Lima. Saí de novo para o jardim. Enquanto me aproximava da roseira, escutei uns passos tímidos. Era a Camila, a vizinha de 19 anos que morava ao lado. Era uma moça doce, mas que ultimamente andava de cabeça baixa. Lucia tinha me contado que a menina tinha acabado de cancelar o noivado, semanas antes do casamento, depois de descobrir que o noivo a traía e ainda tinha roubado as economias dela, que eram para o pagamento do salão de festas. Camila estava arrasada. Sentia que a vida tinha se arruinado pela vergonha pública e pela traição. "Boa tarde, dona Victoria." Cumprimentou Camila do lado de lá do muro baixo, com os olhos inchados e uma voz apagada. "A senhora vai arrancar essa roseira?" A Lucia disse que ela está morta. Aproximei-me do muro, apoiei a bengala de lado e segurei as tesouras de poda na mão direita. "Não, Camila," respondi com um sorriso sereno. "A Lucia calcula ponte, que é uma maravilha, mas de plantas ainda tem muito o que aprender. Esta roseira não está morta, só está sufocada." Camila franziu a testa, intrigada, e se aproximou um pouco mais para observar. "Sufocada? Por quê? Se ela quase não tem folha verde." "Pelo peso do que já não serve," eu disse, apontando os galhos grossos, marrons e quebradiços que se enroscavam uns nos outros, tapando a luz do sol no centro da planta. "Às vezes, Camila, na vida e nos jardins, a gente deixa os galhos mortos continuarem presos ao tronco por costume, por medo do vazio, ou porque dói cortar uma coisa que um dia já teve flor. Mas esses galhos secos continuam consumindo a energia da planta. Não deixam ela respirar, adoecem ela por dentro." Segurei as tesouras de poda com firmeza. O metal gasto brilhou sob o sol de Arequipa. Peguei o galho mais grosso e mais seco, aquele que estrangulava o centro da roseira. "Para uma coisa nova nascer," continuei, olhando a Camila nos olhos, "você precisa ter a coragem de cortar o que te faz mal, sem se importar com o quanto isso dói no momento. Sem se importar se os outros dizem que é um erro ou se te criticam por fazer isso. Se você não corta, você murcha junto com eles." Apertei o cabo das tesouras com força. O som do corte foi seco, limpo e definitivo. O galho podre caiu no chão, levantando um pouco de poeira. "Custa sim," eu disse, cortando outro galho inútil. "E às vezes, depois de cortar, parece que você fica nua, vulnerável. Mas olha aqui dentro." Com os dedos, afastei a folhagem seca que restava e mostrei à moça o centro da planta. Na base, perto da terra úmida, havia 3 pequenos brotos verdes, fortes e brilhantes, esperando pacientemente receber a luz do sol. Camila olhou os brotos, depois olhou os galhos mortos no chão e finalmente olhou para mim. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas dessa vez não eram de tristeza, e sim de compreensão. Ela entendeu o recado. Entendeu que a vida dela não tinha acabado pela traição daquele homem ruim, e sim que tinha acabado de se livrar de um galho podre antes que ele a sufocasse por completo. "A gente tem que cortar sem medo, dona Victoria," sussurrou Camila, secando as lágrimas com as costas da mão e endireitando a coluna pela primeira vez em semanas.
É isso, minha menina. Cortar, limpar a terra e recomeçar. O sol faz o resto. Fiquei ali a tarde toda podando a roseira com as minhas velhas tesouras, sentindo a brisa fresca da montanha no rosto. Não sentia dor nas mãos. Não sentia o cansaço dos anos. Sentia uma leveza que me devolvia à juventude, ao centro mesmo da minha própria força. Eu tinha vencido. Não com gritos, não com violência, nem me rebaixando ao nível de quem tentou me destruir. Tinha vencido com paciência, com astúcia e lembrando que o respeito não se implora, se conquista com atitudes. Matel e Lorena passariam o resto das vidas culpando um ao outro na pequena miséria deles, consumidos pela ganância que terminou por devorá-los. Eu, ao contrário, estava ali, na frente de um jardim que voltaria a florescer, numa casa cheia de amor sincero, com uma filha que valia o próprio peso em ouro e com a tranquilidade absoluta de saber que ninguém jamais voltaria a me dizer que o meu tempo tinha acabado. Levantei o olhar para o céu limpo, respirei fundo e sorri para o vento. Eu sou a Victoria. Tenho 65 anos e a minha verdadeira vida apenas começa. E se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso e que eu queria deixar com você que me escutou até aqui, é simples. Não espere ficar sozinha para descobrir a sua força. Proteja o que é seu, enquanto está tudo em paz. Porque o melhor momento de se blindar é quando ninguém está atacando. Não por desconfiança do mundo, mas por amor a si mesma. Porque dignidade não tem idade, e a casa que a gente mais precisa defender é a de dentro. Se esta história tocou você de alguma forma, faça uma coisa por mim. Deixe nos comentários de que cidade, de que cantinho do mundo você está me escutando agora. Eu adoro saber quem está do outro lado. Conte também qual foi o galho podre que você teve a coragem de cortar, ou qual ainda está esperando a sua tesoura. As suas palavras viram força para outra mulher que está chegando aqui calada, achando que não tem saída. E se inscreva neste canto, porque outra história já está a caminho, com gente de verdade, dor de verdade e lição de verdade. Podem esperar. Vai valer. A gente se encontra na próxima.